Bom, pessoal, bom dia a todos. Dando início aqui a nossa primeira reunião na sexta-feira pela manhã, né? E o nosso convidado de hoje é o professor Elvio Flávio de Freitas Leonardi, é advogado, é especialista em direito previdenciário, tributário e processo civil, é professor de uma série de pós-graduações, é membro da Comissão de Direito Previdenciário da UFBA de São Paulo, né, é parecerista, consultor de uma série de empresas, é um dos advogados hoje na área previdenciária mais em evidência aqui na nossa região. E a gente fez o convite para ele hoje justamente para poder mesclar o processo civil e processo previdenciário, que tem uma série de particularidades em relação à produção probatória, né, e que impactam diretamente também na nossa prática no processo civil, porque a natureza e os estudos do direito previdenciário eles têm um reflexo muito legal para a gente aí, tá? Então, a palestra de hoje é o regime probatório e o direito previdenciário, conceito e peculiaridades de início de prova material. Tá? Professor El, obrigado por ter aceito o convite e a palavra do senhor. Que brinco exagerado, né? Obrigado, muito obrigado, Thiago, pelo convite, obrigado à comissão pelo convite. E a ideia hoje, né, é justamente essa, de trazer algo talvez um pouco diferente para a turma do processo civil, né, que talvez esteja acostumado com uma formalidade da prova, da produção da prova, que talvez no direito previdenciário, de certa forma, quando se fala em momento de produção, ela não exista, mas que, por outro lado, quando a gente trata de mecanismos para a prova, ou para a produção da prova, o processo previdenciário exige uma situação muito específica, diferente de qualquer outro ramo do direito, né? Há aqui no direito previdenciário talvez uma certa limitação da produção da prova, né, da produção da prova lícita, que em outros ramos do direito não existe. Né? Bem, mas antes de chegar ao ponto e até falar exatamente sobre o que é o objetivo, né, que é o objetivo da nossa conversa de hoje, que é o tal do conceito de início de prova material, tão conhecido pelos advogados previdenciaristas, a gente tem que tratar um pouco, ou até antes, de alguns conceitos constitucionais que são importantes, porque nós temos aqui, evidentemente, uma limitação da prova. Não é? No direito previdenciário, então, nós temos, ou no direito constitucional, não é? Nós teremos que avaliar e analisar ali, primeiramente, uma convergência entre dois grandes direitos constitucionais garantidos. O primeiro deles, como já mencionei, e direito fundamental, que é constante lá do artigo 5º da Constituição Federal, como irradiação, inclusive, do devido processo legal, que é o direito constitucional à produção da prova lícita. Não é? No entanto, quando falamos em regime probatório do direito previdenciário, ou no direito previdenciário, a gente tem também que observar que esse próprio direito previdenciário também é um direito fundamental. Um direito fundamental de conotação social contido no artigo 6º caput da nossa Constituição. E a partir daí surgem todas essas nuances relacionadas à própria produção da prova. Né? A importância, então, de saber efetivamente se há ou não justificativa ou até proporcionalidade dentro de suas três medidas, né, da adequação, da necessidade, da própria proporcionalidade em sentido estrito, se há ou não validade para a suposta mitigação do direito à prova. Não é? E porque ele existe dentro do direito previdenciário, é o que torna esse regime probatório totalmente diverso dos demais ramos e das demais searas do direito. Bem, e digo isso porque o direito previdenciário está ligado muito à dignidade da pessoa humana. Ela busca o direito previdenciário como um mecanismo de garantia de um mínimo social
ou até mesmo a garantia do mínimo existencial. O direito previdenciário ele trata especificadamente dos infortúnios da vida. Não é? Existem ali os riscos sociais definidos pela Constituição Federal e pela legislação previdenciária que garantem, então, às pessoas a manutenção de uma vida minimamente digna. E a gente, então, trabalha a partir desse ponto com toda essa estrutura e toda essa conotação social desse direito, né? O que muitas vezes não é nem mesmo talvez verificado por alguns juízes, né? A gente tem uma dificuldade muitas vezes, e aí eu digo isso por experiência, né, de passar em Brasil afora dando aulas, de algumas decisões ou alguns apontamentos exacerbados quando falamos do regime de prova ou na produção da prova do direito previdenciário, né? Bem, e em razão disso tudo, né, o regime probatório do direito previdenciário ele pretende buscar efetivamente, por tratar-se de direito social, aquilo que chamamos de verdade real, né? Uma verdade real e não só uma verdade formal, né? Levando-se em consideração, inclusive, que há necessidade de a gente, então, atribuir à prova uma situação de garantia do próprio direito material, em específico. É ela que vai permitir, então, que aquele trabalhador, aquela pessoa que acabou por eleger, né, mesmo sem querer, aqueles riscos sociais contidos lá na norma previdenciária. É ela que vai permitir, então, a verificação no mundo fático, no mundo dos fenômenos, né, aquilo que a legislação garantiu de forma abstrata. Bem, e no direito previdenciário a gente tem mais uma nuance muito importante, né? Nós temos uma carga emocional do processo muito grande. É muito parecido, talvez, com o direito de família. A carga emocional é gritante, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, aquilo que se busca é a última ratio da vida daquela pessoa. Se ela conseguir fazer a prova do fato constitutivo do seu direito e obter o benefício previdenciário, ela vai ter uma vida digna. Do contrário, ela vai ser relegada à marginalidade. E aqueles que aqui estão, que atuam na advocacia previdenciária, sabem muito bem disso, não é? E aí você gera uma carga, então, emocional muito grande. A audiência no direito previdenciário, ela, vamos dizer assim, ela é diferente. E pode, inclusive, né, a gente sente muitas vezes, né, que todos estão contra nós. E todos estão contra o nosso cliente. Todos querem buscar, ou pelo menos tentar encontrar algo, mínimo que seja, de contradição para poder negar aquele direito material. E isso vai ser obtido a partir de uma instrução probatória, ou da própria instrução probatória. É o juiz, é o procurador da autarquia previdenciária, né, hoje a AGU, é também até mesmo um escrevente, muitas vezes, né, um conciliador que está ali atuando como no lugar do juiz, é um juiz leigo, né? E a gente observa muito disso, principalmente nos juizados especiais federais. O juizado especial federal, a gente até brinca entre os professores de direito previdenciário que ultimamente ele tem sido a máquina de moer direitos sociais. Tem um amigo meu lá de Porto Alegre, o professor Guilherme Portanova, ele é muito explícito nisso.
Ele não faz, ele não tem papas na língua quando precisa tocar nesse assunto. Ele diz mesmo que o juizado especial ele é uma grande máquina de moer direitos sociais, isso tudo em razão do sistema probatório, do regime probatório, que muitas vezes ainda no juizado especial é relegado ao segundo plano. Porque lá nós temos, isso eu aprendi lá no escritório essa semana, o CPJ, né? Código de processo de cada juiz. Cada juiz tem uma portaria que delimita o que você tem que fazer, cada juiz diz o que o advogado precisa, de que forma precisa atuar, né? Não há uma situação que seja linear ali, uma situação que seja permanente, idêntica, né? Cada lugar é de um jeito. Isso prejudica muito esse momento importantíssimo que é a produção da prova no direito previdenciário. Não é? Bem, levando-se em conta isso tudo, né, é importante entender que nesse direito previdenciário, no regime probatório do direito previdenciário, a legislação, então, não obstante muitos juízes até irem além disso, né, ela cria, com vistas até à segurança jurídica, e uma segurança jurídica relacionada à concessão do benefício, não é? E não ligada ao próprio segurado, ao próprio trabalhador, ela cria mecanismos de restrição ao uso da prova, em especial a prova testemunhal. Aquela ideia de que qualquer fato pode ser provado, inclusive exclusivamente por prova testemunhal, no regime probatório do direito previdenciário, isso não é válido. Isso não é válido. Por quê? Há um regime jurídico diferenciado, contido lá na lei que trata do direito material. É o artigo 55, parágrafo 3º da Lei 8.213, que explicitamente cuida do plano de benefícios da Previdência Social. Não é? Esse diferencial, então, ele diz que toda a prova que for dirigida à comprovação da relação jurídica de filiação previdenciária ligada à prova do tempo de serviço, ou seja, da atividade remunerada, deve ser obrigatoriamente acompanhada daquilo que a lei chama de início de prova material. Ou seja, não se admitindo de forma exclusiva, tanto na esfera administrativa, né, no procedimento administrativo, que nós chamamos de justificação administrativa, quanto na prova produzida judicialmente, até mesmo na prova produzida judicialmente. Né? O juiz, então, do processo previdenciário, ele está limitado, ou de certa forma, ou está obrigado, melhor dizendo, a exigir como regra, para que possa ser comprovada a atividade remunerada, o mecanismo de filiação ao sistema previdenciário, o tal início de prova material. Né? Não se admitindo de forma exclusiva, a prova testemunhal. Ora, isso causa transtornos muitos, principalmente porque a comprovação do tempo de serviço, dessa filiação previdenciária, se dá justamente em atividades que foram informais. Ora, se a atividade é informal, ela não possui um mecanismo prévio criado por aqueles que fizeram parte daquela relação, muitas vezes, de qualquer documento. Por exemplo,
nós vemos muito isso acontecer em duas áreas, em dois tipos de trabalhadores que são filiados obrigatórios do regime previdenciário. Quais sejam? O trabalhador empregado, né, e a gente, quem atua aí na vara do trabalho, no direito do trabalho, a todo momento vê ações buscando o reconhecimento justamente do vínculo trabalhista, né, da relação de emprego. E na atividade rural, os famosos trabalhadores rurais, boias frias, volantes, tarefeiros, não é? Diaristas. Esses simplesmente são, vamos dizer, cooptados, né? Vou usar esse termo, por um arregimentador de mão de obra, normalmente chamado de gato, não é? Normalmente chamado de gato, e que os colocam em cima de um caminhão, dentro de um ônibus qualquer, de uma caminhonete, e vão até uma propriedade rural para trabalhar. Chega no final do dia, 50, 60 reais, até menos às vezes, né? E pronto, está resolvido. A pessoa volta para casa com o seu dinheiro, mas sem formalização alguma. Não é? E aí, a partir desse ponto em específico, dada a exigência desse início de prova material, o que acontece é que a própria comprovação do direito material se torna quase que impossível. É uma prova quase que diabólica. Quase que diabólica, não é? E o pior, né, o nosso sistema recursal, principalmente a partir do momento em que se permite o julgamento através de teses, através dos recursos, de fixação de teses, né, através dos recursos repetitivos, nos últimos 4 ou 5 anos, o STJ tem, na minha visão, de certa forma, judiado, vamos usar a expressão, né, bem coloquial, mas judiado desses trabalhadores, né, porque em um determinado momento prévio, os tribunais regionais, federais e até o próprio STJ garantia a esses trabalhadores de extrema informalidade o afastamento do início de prova material, como se fosse uma das exceções contidas na própria lei, né? Quais sejam o caso fortuito e a força maior, né? Ultimamente, ou nas últimas decisões, inclusive, como diz, definindo a questão a partir dos julgamentos dos recursos repetitivos, disse que até para essas hipóteses de informalidade extrema haverá a necessidade da indicação, ao menos, de algum início de prova material. O início de prova material mínimo, mas haverá a necessidade de um início de prova material. Não é? Isso gera grandes dificuldades na produção probatória. Não é? Bem, e não é só aí, não é? E não é só aí nessa situação. Por quê? Porque há a necessidade de você definir corretamente o que é início de prova material. O que é esse famoso início de prova material que os advogados previdenciários ficam loucos, né, a todo dia, em todo momento, quando atendem seus clientes? A primeira pergunta é: o senhor tem o que de documento? Né? Até com uma conotação talvez equivocada dentro daquela classificação talvez mais clássica das espécies probatórias, né? Quando a gente atua ali dizendo: olha, eu tenho como espécie, né, a prova real, a prova pessoal, a prova documental, aquela prova material, né? Até a gente fala assim: olha, eu quero um documento, que de certa forma também se caracteriza como uma prova material, né? Quando não se presta a fazer prova dos fatos contidos em si, ou seja, daquela própria relação,
mas daquilo que foi espontaneamente colocado, né? Porque a prova material é uma coisa que possa exteriorizar determinado fato, né? Então, quando a gente pede um instrumento, por exemplo, para definir, para comprovação do tempo de trabalho rural, um instrumento de parceria, o que eu quero ali não é provar a parceria, eu quero utilizar aquilo para provar o trabalho, a coisa que aquilo prova, não efetivamente a existência do contrato. Não a existência do contrato. Então, aquele documento ele parte do princípio de que, além de documento, também é uma prova material. Bem, e nesse ponto em si, né, é importante a gente consignar, né, verdadeiramente, que esse início de prova material, ele nunca poderá ser exigido como prova plena daquele fato. O que causa uma séria confusão nesse mecanismo probatório previdenciário. A prova material, dadas suas características, ela deve ser sempre indiciária. Ela será sempre indiciária. Ela deve fazer prova de fato que é relativamente próximo àquilo que se pretende provar. Em que sentido, Léo? Em que sentido? No sentido de que a prova não precisa se reportar diretamente ao segurado. Aquele início de prova material, aquela prova material que é indireta, que é causal, que é uma prova real, ela pode mencionar fatos outros. Ela pode mencionar, por exemplo, alguém ou algo que está próximo àquele que pretende utilizar a prova material. Exemplo clássico. A prova material em nome de terceiro que integra, por exemplo, no âmbito dos trabalhadores rurais, o grupo familiar. Que grupo familiar é esse, né? O grupo familiar é o marido, é o pai, é o irmão, é a mãe, é o filho, não é? Dentro dessa sistemática, então. Há inclusive decisões da Turma Nacional de Uniformização, né, que é a turma nacional, a instância uniformizadora das decisões dos juizados especiais federais, dizendo o seguinte, que dada a característica desse início de prova material, dada a condição de prova indiciária e não ser prova plena, que a prova material pode estar, inclusive, em nome de terceiro que não compõe esse núcleo familiar. Lembram-se quando eu comentei agora há pouco do trabalhador rural, que possivelmente não contém a sua relação qualquer formalidade? Olha, imaginemos aqui em nossa região a década de 70. As negociações eram feitas no famoso fio do bigode. E como fazer prova de que determinada pessoa exerceu a atividade? Exerceu uma atividade rural em determinada propriedade rural, do qual ele não
constituiu um instrumento, não é? O quê? Admitiu, por exemplo, o ato numeracional de autorização para caracterizar a prova material documentos em nome do suposto dono da terra para o qual aquele trabalhador rural prestou serviços. E este dono da terra não compunha o seu grupo familiar. Era o famoso contrato de parceria tácito, sem qualquer outra formalidade, mas comprovado a partir da utilização das matrículas da propriedade rural e de notas de produção rural, de venda e comercialização da produção rural, em nome do dono da propriedade. Ora, aquilo somada à afirmação de que determinado trabalhador prestou serviço àquela pessoa, permitiu então a comprovação do tempo de serviço, que gera a filiação previdenciária, que gera o direito à obtenção do benefício previdenciário e que garante, portanto, a dignidade daquela pessoa. Não é? Afasta o risco social. Não é? Afasta o risco social. Há inclusive doutrina, bibliografia na seara previdenciária, que admite inclusive a utilização do corpo humano, do próprio corpo humano, como início de prova material. Por quê? Por causa do próprio conceito, Quando a gente fala em prova material, a gente fala em prova real, fala em coisa, exteriorização. Não é? E exteriorização que possa demonstrar ou ligar contemporaneamente os fatos alegados ao que se pretende provar. Ora, quer mais prova material que o corpo de uma pessoa que trabalhou na atividade rural anos a fio? 40, 50 anos? Para quem conhece, para quem atua no direito previdenciário, ou para quem conhece um pouco da sistemática da atividade rural, quando se depara com um trabalhador rural, boia fria, o que mais sofre, esse é o que mais sofre, percebe muitas vezes pelo corpo daquela pessoa que trabalhou a vida inteira na atividade rural. Como? A pele enegrecida, as cicatrizes, rugas do sol. Não é porque essa pessoa que está na informalidade não usa equipamentos de proteção individual. A informalidade é total. Não é só da falta de anotação do vínculo na carteira de trabalho ou da confecção de um instrumento num contrato qualquer. Não é? Mas é óbvio, se você não tem nem a anotação do contrato da CTPS, quiçá terá o uso de equipamentos de proteção. Não é? E aí então usa-se a calosidade nas mãos como um exemplo, tá bem? Só que isso gera um problema também, para o outro lado. Porque muitas vezes a gente pode ter trabalhadores rurais que não sofram com essa atuação do meio ambiente. E muitas vezes, e assim contam os alunos, Brasil afora, que os juízes fazem questão, muitas vezes, durante a audiência, de fazer constar nas atas que, por exemplo, a pessoa não é bronzeada, não tem calo, como se fosse requisito essencial à comprovação. Muitas vezes, a utilização do corpo humano como prova material, na verdade, tem gerado
um subterfúgio para a negativa do direito material à previdência social. E isso acontece muito. Muito. Todos os dias. Todos os dias. Não obstante a existência de outros elementos caracterizados como prova material, ou até mesmo com a corroboração de todos esses outros elementos com a prova testemunhal. A prova testemunhal. Bem, a gente sabe, a prova testemunhal ela é falaciosa, ela está sujeita a esquecimentos, ela está sujeita a contradições, principalmente quando a gente fala em direito previdenciário, que normalmente se busca fazer prova de fatos pretéritos e passados há muito tempo, não é? O que mais se tem quando falamos em discussão ou prova em audiência, né, a partir da utilização de prova material conjugada à prova testemunhal, é a prova do trabalho. E em nossa região, e muitas vezes no Brasil todo, é a prova do trabalho informal, que aconteceu hoje para aqueles que estão se aposentando, muitas vezes na década de 70 e 80, há 20, 30 anos. Não é? Bem, então, reafirmando a ideia aí de prova material, né, ser indiciária, não ser prova plena, buscar apenas fazer prova de algo que seja próximo àquilo que se pretende efetivamente provar, o STF, em um julgamento, no recurso especial 1.081, anotei aqui, 1919, tá? Foi muito claro ao dizer que a prova material é mero ponto de partida para que se forme o convencimento do julgador. É mero ponto de partida, é o início. É como se fosse o apito de um árbitro uma partida qualquer aí esportiva, né? O pontapé inicial da partida de futebol. Nada mais. O magistrado não poderia exigir nada mais da prova material. No entanto, a gente observa muitas vezes que não é bem assim, né? Os magistrados e a administração previdenciária têm utilizado o conceito de prova material de um tanto quanto distorcido. E a gente observa isso muito na esfera administrativa, né? Na esfera administrativa. Demais, né? Há negativas de benefício, ou até da produção da prova, né, a partir da justificação administrativa, que é o mecanismo lá no processo administrativo previdenciário para se provar o fato de filiação, né, o trabalho remunerado, assim, sem qualquer fundamento. Isso gera prejuízo. Não só para o segurado. Não estou dizendo isso para falar que o segurado, né, o segurado, aquele que detém filiação com o sistema previdenciário, né, ele é um coitadinho. Não. Isso gera prejuízo para o Estado. Essa falta de eficiência e de observação da legislação e até mesmo de uma jurisprudência e de precedentes estabilizados pela administração pública gera prejuízo financeiro para o Estado. Óbvio, mas desse jeito você quer que acabe com a advocacia previdenciária? Não, ela vai sempre existir. Ela não vai acabar. Por quê?
o processo administrativo, ele está aí, presente, é necessário, não é? Mas, algumas vezes, a gente se depara com decisões teratológicas, esdrúxulas, na seara administrativa, que poderiam muito bem ser resolvidas com bom senso. Com bom senso. Já dizia um colega, o professor Manuel Dantas, enquanto presidente do CRPS, a gente está buscando profissionalizar o CRPS para que ele atue efetivamente da forma como ele foi pensado e de acordo com o artigo 10 da Constituição Federal, que é a participação efetiva dos segurados, da população em geral, nas decisões do Estado. E profissionalizar com pessoas capacitadas que conhecem efetivamente o direito previdenciário e que podem dar uma solução para o processo administrativo de uma forma mais correta. Bem, bom, voltando aqui, né, depois desse pequeno desabafo, voltando aqui ao conceito de lixo prova material, né, essa ideia de pontapé inicial, ponto de partida, nos leva a crer, e isso de certa forma até bem pacificado, né, no âmbito do Poder Judiciário, que todos aqueles róis que enumeram inícios de prova material contido na legislação previdenciária, com mecanismo e sustentação do regime probatório, são apenas exemplificativos. Não são apenas exemplificativos. Por exemplo, o artigo 106 da Lei 8.213. Não são apenas aqueles documentos, ou aqueles, melhor dizendo, não documentos, né, mas aquelas provas materiais ali enumeradas que se prestam à conformação do ilícito de prova material e a possibilidade de utilização como mecanismo para instrução processual. Mas, dado esse conceito de ponto de partida, qualquer elemento e qualquer coisa que possa, então, demonstrar a existência do fato, né? E quanto mais espontâneo, melhor. Né? E é o que diferencia a prova material da prova testemunhal. A prova testemunhal nasce para fazer prova naquele específico processo. A prova material, por isso, ela tem um grau de... não estou dizendo que há vamos dizer assim, um ranking de provas. Né? Bem que no direito previdenciário isso parece existir, não é? Parece existir. Mas a prova material, ela dá sustentação à decisão. Ela dá sustentação à decisão, tanto administrativa quanto judicial. E a prova testemunhal, ela vem então para vencer as lacunas. Não é? Justamente em razão das presunções. Inclusive das presunções existentes, né? Porque quando determinada pessoa espontaneamente declara, sem pensar isso há muito tempo, sem pensar em um processo previdenciário, até porque ela nem imagina que vai precisar disso um dia, que exercia uma determinada profissão, não é? Aquela declaração forma a prova material que vai ser depois, no futuro, utilizada para a demonstração no tempo de serviço, um tempo de contribuição e, consequentemente, a filiação ao sistema de previdência social. E essas presunções nos fazem permitir, inclusive, por exemplo, estender a eficácia daquela prova material, tanto de forma prospectiva, né, quanto de forma retroativa. Acontece muito, né, a necessidade de se fazer prova de um tempo razoável de contribuição, por exemplo, 10, 15 anos. E muitas vezes as pessoas não possuem
provas materiais que se reportem a todo esse período. Às vezes elas possuem duas ou três provas materiais. E aí é que então tem-se a importância da prova testemunhal no processo previdenciário, não é? Foge então daquela ideia da exclusividade da prova testemunhal. Por quê? Porque eu tenho o prévio início de prova material. E a prova testemunhal, então, ela compõe, ela elimina a lacuna existente entre esses documentos, permitindo fixar tempos ou termos, melhor dizendo, iniciais e finais do tempo de serviço. Não é? Mesmo que em momento anterior e momento posterior àquela prova material. Não é? É o princípio aí, na verdade não é princípio, mas a utilização de presunções. Né? A utilização de presunções. Tá? Bem, é importante também, e aí uma questão mais processual agora, né? Muito ligada, inclusive, aqui ao processo civil, lembrar que a prova material, tá? A prova material se liga a elemento essencial para a propositura da ação previdenciária. Lembra-se da ideia, lá do finado artigo 283 do CPC, hoje, aí salvo engano, no artigo 320 do novo CPC, né? A ideia de documentos essenciais para a propositura da ação. Como a prova material é elemento essencial para a caracterização do direito material, a falta o não reconhecimento da existência de prova material no processo previdenciário deve obrigatoriamente gerar a resolução do processo sem o conhecimento do mérito. Né? Extinção do processo, a famosa extinção do processo sem resolução do mérito. Não é? Para quê? E por quê? Nós estamos falando aqui, a primeira coisa que eu mencionei, eu não disse que há uma convergência de direito constitucional à produção de prova lícita e direito constitucional à previdência social? Ora, se esses são direitos tão caros para o direito brasileiro, né, para a República Federativa do Brasil, o processo em si, né, o procedimento, né, encadeamento de atos e o processo em si, não pode gerar ou prejudicar de forma definitiva a obtenção de um direito constitucional. Ora, se assim o é, e não conseguindo o segurado demonstrar elemento essencial para a caracterização do direito material, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, permitindo-se posteriormente, caso surja a prova material, a propositura de nova demanda. No processo talvez comum, né, vamos dizer assim, no processo civil, isso geraria o quê? A improcedência do pedido. Por quê? Porque a parte não se desincumbiu do ônus que lhe era obrigatório, que é provar o fato constitutivo do seu direito. O direito previdenciário tem essa conformação um pouco diferente. Né? Inclusive, durante o processo, essa conformação diferente permite a produção da prova em qualquer momento do processo. Qualquer momento do processo. Inclusive em fase recursal ou na instância revisora. Não há limites para a produção da prova lícita. Não há limites para a produção da prova lícita. Você pode
produzi-la em um momento prévio, inclusive a contestação, e isso acontece muito nos processos em que a gente, nos processos de benefício por incapacidade, virou praxe no sistema previdenciário, proposta a ação, antes mesmo da contestação, da citação, já se produz a prova pericial, quase que uma antecipação da produção da prova, né? uma ação de produção antecipada de prova. Né? No processo em que se pretende fazer prova de tempo de serviço, a oitiva de testemunhas pode ocorrer em qualquer momento, não é? Em qualquer momento. Inclusive, quando verificado no tribunal alguma insuficiência da prova, ele pode delimitar e delimitar o que ele quer que se prove e determinar a realização de nova prova. Tá? Bem, mas voltando aqui à ideia do início de prova material também, né? Para que a gente possa, já tem 40 minutos que estou falando, não é? E está quase no horário. É importante que a gente deixe aqui consignado para todos que o início de prova material ele não se basta em si mesmo. Há necessidade da conjugação, dessa prova material com a prova testemunhal, sempre. Tá? Então, da mesma forma como não se exige, ou melhor dizendo, não se permite a prova exclusivamente testemunhal, a recíproca é verdadeira, havendo a necessidade também de existindo, melhor dizendo, a prova material, que se faça a sua complementação com a prova testemunhal. Não é? Então, por isso, inclusive, isso é reflexo do próprio conceito de prova material. É reflexo do próprio conceito de prova material, que é indiciária, né? Que não é prova plena, que a ideia do provar fato relativamente próximo, que é ponto de partida. Tá? E para que eu finalize, né, rapidamente, eu gostaria só de tocar em um assunto que foi objeto do primeiro contato do Thiago. Elvio, não quer falar sobre a produção antecipada da prova, da ação autônoma de produção antecipada da prova no direito previdenciário? Artigo 381 do CPC. Bem, vamos, a partir desse conceito de início de prova material, vamos avaliar essa possibilidade e essa ideia. Né? Só que nós teríamos um grande problema. O primeiro deles: a processualística previdenciária, ela não nos permite procurar imediatamente o Poder Judiciário. É o único lugar do processo em que obrigatoriamente eu tenho que ir à esfera administrativa. Não se permite, então, buscar ou ir diretamente ao Poder Judiciário. Bom, o acesso à justiça não é um direito fundamental? Ora, falamos já que direitos fundamentais permitem restrições, eles não são absolutos. Ora, em não sendo absolutos, a legislação, mais uma vez, pode restringi-los, levando-se em consideração, de novo, o princípio da proporcionalidade, inclusive analisado, melhor dizendo, em suas três vertentes: necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito, justamente para verificar se a atuação do legislador ordinário viola ou não a Constituição Federal. Bem, isso, mais uma vez,
foi, por óbvio, levado ao Poder Judiciário, até porque na história do direito processual brasileiro não poderia haver restrição à busca ou acesso ao Poder Judiciário, exigindo que se buscasse primordialmente ou inicialmente a esfera administrativa. A restrição ao acesso ao Poder Judiciário se dava, por exemplo, no próprio regime probatório com os deveres e ônus de cada uma das partes, né? Bem, mas incluiu-se a ideia ou a necessidade de prévio requerimento administrativo. Ora, se há necessidade de prévio requerimento administrativo, eu sempre e obrigatoriamente terei que passar por uma agência previdenciária para comprovação dos fatos. Isso gera uma certa dificuldade para a advocacia. E o pior, qual seria o espectro ou a atuação dessa produção antecipada de prova? Provar atividade especial, provar tempo de trabalho, tempo de contribuição. Mas, como vimos, essa produção antecipada de provas necessariamente teria que vir antes, ou melhor, depois do requerimento administrativo. E aí a pergunta o dilema que eu tenho para a sua utilização é a questão da economia processual. Por exemplo, teria que entrar com a produção antecipada e depois com a ação, né, a ação autônoma, né, eu entraria se quisesse, né, com a ação de concessão posteriormente, mas teria que previamente fazer o requerimento administrativo do benefício previdenciário, não é? Para depois propor a ação autônoma de produção de provas e propor a ação de concessão. E aí tem uma situação aí muito peculiar. Olha, eu vou, ao invés de fazer o requerimento de benefício, me utilizar do memorando, acho que memorando circular 56, salvo engano, que voltou a permitir o pedido de retificação dos dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais, não mais agora através de um programa, de um agendamento prévio, mas a partir de um protocolo no balcão, o famoso CIPES, onde o servidor está obrigado a fazer o protocolo, mas ele pode sugerir que o segurado ou o seu advogado guarde todos aqueles documentos para utilizar apenas daqui 20 ou 30 anos. Talvez a produção antecipada de prova se encaixe nessa situação peculiar, em que há necessidade de se fazer prova de determinada atividade sem que você tenha ainda o direito consumado ao benefício. Só que mesmo assim, né, deverá o segurado realizar o prévio requerimento administrativo, sem o qual ele não tem legitimidade e interesse, legitimidade não tem, mas ele não tem interesse na propositura da ação. Faltaria interesse para a propositura da ação, inclusive de produção antecipada da prova. Porque nessa sistemática previdenciária, ele faria o requerimento administrativo para
já ter provado o tempo de serviço, né? E as condições desse tempo de serviço para uma futura aposentadoria, mas ele tem que passar obrigatoriamente pela seara administrativa, né? E aí eu acredito que o fundamento seria o do 381, inciso 3, né? Que fala que diz lá especificadamente que a produção antecipada de prova será admitida nos casos em que o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Ora, essa produção antecipada de provas, neste momento, evitaria no futuro uma nova ação. Porque o fato já estaria provado e provado com todas as suas consequências, que seriam o reconhecimento pela autarquia previdenciária, né? Inclusive no caso se fosse um tempo que nós chamamos de direito previdenciário de especial, onde existem agentes nocivos à saúde e à vida do trabalhador, nocivos à saúde e perigosos à vida do trabalhador, não é? Só que daí nós temos um outro problema. E aí, né, nós temos um outro problema, tal qual a ação trabalhista. Tal qual a ação trabalhista. Não é? A vantagem, poderíamos ter um outro problema, né? A vantagem, tal qual, poderíamos ter um problema tal qual a ação trabalhista. Só que aqui a vantagem é que a ação de produção antecipada de provas é contra a autarquia previdenciária. Na ação trabalhista, mesmo a decisão proferida por um juiz investido de competência e jurisdição, o INSS, a autarquia previdenciária, não reconhece como válida para fins previdenciários. Veja, não é? Toda aquela prova produzida lá na ação trabalhista tem que ser obrigatoriamente repetida em um processo administrativo previdenciário e possivelmente, na grande maioria das vezes, no Poder Judiciário, na Justiça Federal, né? Por isso que digo sempre a todos que conversam comigo sobre esse assunto, né? Eu preciso propor, por exemplo, uma ação trabalhista para reconhecimento de tempo de serviço para depois ir ao INSS? Minha resposta é sempre não. Não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Tá? Se você pretende apenas e tão somente provar tempo, a ação declaratória para fins previdenciários na Justiça Federal é o caminho correto. Por quê? A ação trabalhista ela não vai ser aceita se não existir lá na ação trabalhista o início de prova material. Tudo isso que a gente já comentou lá atrás. Não é? E ainda, mesmo que lá exista o início de prova material, você tem que passar por um procedimento na autarquia previdenciária. E ela vai avaliar se aquilo que você juntou lá na ação trabalhista é ou não início de prova material, porque para ela pode não ser. E aí você tem mais um calvário, o da Justiça Federal. Mais uma vez, de novo, 3 audiências, né? Tem audiência trabalhista, tem audiência da justificação administrativa e tem audiência da Justiça Federal. Olha o tempo que se gasta. E talvez, né? A gente, caso não exista início de prova material, essa decisão ou essa prova, porque aqui na produção antecipada de provas não há limitação para o uso de provas, possa gerar esse mesmo problema. Vou fazer uma produção antecipada, né, uma ação autônoma, mas não tenho início de prova material. Essa foi inclusive o mesmo, melhor dizendo, foi o mesmo problema da antiga justificação judicial.
as pessoas iam até o Poder Judiciário para fazer prova do fato, e como era apenas, na época, né, era um procedimento de jurisdição voluntária, né, não havia contencioso, tal qual me parece com a produção textual de prova, assim, né, me parece que ainda, como eu fiz uma pesquisa, tá, de 2015, 2016 até hoje, não tem nenhuma jurisprudência tratando de ação autônoma de produção textual de prova em todos os TRFs do país. A sorte que a Justiça Federal tem um mecanismo de busca unificada, né? Então você coloca ali, né, ação autônoma e tal. Não encontrei nenhuma ação que possa ter, né, chegado ao TRF, alguma discussão específica sobre a própria produção da prova, né, que é o que terá, né, que não vai se admitir defesa ou recurso. Então me parece, quando ele fala aqui, o 382, no parágrafo 4º, não se admitirá nem defesa e nem recurso, me parece muito mais me parece, né, e aí a ideia de ser o paradigma da antiga justificação judicial, né, se não cabe defesa e recurso, é a jurisdição voluntária. Problema zero, né? Não sei agora, o processo não muda tanto, né? Por isso que eu venho e participo sempre, tento participar sempre das reuniões, para aprender um pouco disso, né? Dessa nova sistemática. Mas, e aí você, como não tem defesa, o INSS, por exemplo, a autarquia não pode falar, não pode fazer essa prova, ou precisa, para determinar esse fato probatório da prova material, por reconhecimento. Então você poderia fazer e perder mais tempo, mais uma vez, porque depois, levando essa decisão até a autarquia previdenciária, ela não tem efeito algum. Né? Não tem efeito algum. Talvez aí o melhor mecanismo seja a ação declaratória, pura e simples, para reconhecimento do tempo, e não a ação antecipada de produção de prova, na seara do direito previdenciário, tá? Na seara do direito previdenciário, só, mesmo que seja para evitar a ação futura. Aí, isso normalmente a gente já faz, com o mecanismo de planejamento previdenciário. Com o mecanismo de planejamento previdenciário, a gente se utiliza da ação declaratória. Né, da ação declaratória. Deu um trabalho danado para reconhecer a possibilidade de utilizar a ação declaratória. Mas, definitivamente, a jurisprudência acatou essa possibilidade. Bem, acredito que tenha, pelo menos, tentado cumprir o meu objetivo. E aqui, então, eu finalizo e estou à disposição para perguntas de todos vocês. Muito obrigado.